Olá, meus queridos irmãos e amigos que me acompanham diariamente nos estudos da Escola Sabatina através desses vídeos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus e que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los e que a cada dia mais nós possamos crescer em espiritualidade diante de Deus e sabedoria em Sua palavra. Hoje nós iremos tratar de um assunto interessantíssimo e que todos nós já somos familiarizados. Vamos falar sobre a crise interna e externa no contexto do livro de Jeremias. Bom, quando se fala em crise, nós já pensamos em vários tipos de crise, né? Crise econômica, crise familiar, crise no casamento, crise entre irmãos, né? Crise aí de uma empresa que chega até a falência. Então, há vários tipos de crise. E nós podemos afirmar e dizer que a crise humana começa desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, e aí começa essa crise humana, né? E para se ter uma ideia, uma noção de como essa crise é extensa, uma noção de como essa crise é tão ruim, nós temos uma noção porque para que acabasse essa crise, foi preciso que Jesus morresse na cruz. Então essa medida foi tomada para que se acabasse essa crise, né, que começou lá no Éden. Bom, nós iremos falar dessa crise, tanto interna quanto externa, no contexto do livro de Jeremias, né? Porque no tempo de Jeremias não era muito diferente. As pessoas viviam num contexto de crise tanto interna quanto externa. E quando se fala em crise interna, era a crise que acontecia, né, no coração das pessoas que se recusavam a ouvir a palavra de Deus, né, que estavam com o coração tão duro que eles não queriam ouvir a voz de Deus, né, não queriam dar ouvidos àquelas coisas que Jeremias estava falando por Deus, né? E a crise externa também sobre os sacerdotes, né, que eram corruptos, que não faziam as coisas direitas ali. Então é sobre esse contexto que iremos falar nessa semana, iremos nos deter sobre isso. Então, que essa introdução pequeníssima, mas que nós possamos, no decorrer dos dias, compreender mais sobre a crise interna e externa. É um verso, né, que é o verso-chave da semana, o versuário, o verso que nós devemos memorizar, se encontra lá em Jeremias capítulo 2, verso 3, e diz assim: Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que os devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor, né? Isso na Nova Versão Internacional, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 3, né? Então que nessa semana nós possamos estudar essa lição, para que nós possamos compreender esse contexto da crise interna e externa no tempo de Jeremias, no livro de Jeremias. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.